família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno e repercutir o empate ontem do nosso Vascão, né? Depois de ter aberto o placar aí, 2-0, você imaginou que a gente ia beliscar os 3 pontos como eu, né? Mas infelizmente aí, com toda a qualidade do Palmeiras, conseguiu ali o empate. Eu acho que 1-1 tá de bom tamanho e a gente vai resenhar sobre isso, em cima disso, né? Vamos trazer aqui o Zé Elias. Teve aí alguns comentários interessantes pra gente debater. O Benja também, que disse, ó, o Vasco não tem time pra ganhar do Palmeiras. E também o Facincani, que é um jornalista, né, que trabalhou na Fox, na ESPN, palmeirense, disse que o empate do Palmeiras ontem no Maracanã foi heróico. Vamos resenhar e vamos começar aqui com a opinião do Zé Elias, falando um pouco mais do contexto geral do jogo, né, família vascaína. É interessante para debate, até puxei isso no nosso vídeo ontem de pós-jogo, que ficou assim, marcante nessas duas partidas. O primeiro tempo do Vasco, o Vasco criando oportunidades, tentando atacar, indo muito bem, mas depois que o Vasco faz os gols, dá a bola para o adversário e sofre muito. Conseguiu a vitória de uma atuação perfeita do sistema defensivo, né, do Léo Jardim, do Bambu e também do Léo contra o Galo, mas ontem cedeu o empate. Vamos escutar aqui o Zé Elias, depois a gente resenha um pouco sobre isso. Quero a sua opinião também. Vamos lá. O Barbieri participou do programa do F90 logo após a vitória, acho que contra o Flamengo. Eu não sei se foi vitória, se foi empate, alguma coisa assim. Teve uma vitória no primeiro encontro entre os times do ano. Eu acho que foi essa. Eu não lembro que são. Nossa, a gente faz o programa todos os dias, então. E ele falou assim: olha, eu perguntei pra ele, né? Falei assim: a força do Vasco é saber o momento, saber o que está passando e saber das suas qualidades e pontos fortes e pontos fracos. Ele falou assim: exatamente isso. Então acho que o Vasco sabe o que ele pode fazer, sabe das suas limitações. Agora, jogou contra um time que são 3 anos de um treinador no seu trabalho, né? Com o seu trabalho. Um trabalho consolidado, as suas referências, Gustavo, Zé, e o Gustavo e o Zé hoje são impressionantes o que eles fazem dentro de campo para esse mecanismo funcionar, né? O Gustavo na defesa, o Zé Rafael ali na frente. Hoje não tinha o Veiga, ele colocou o menino pela esquerda, o Richard pela direita e o Zé centralizado. O time ali ficou naquela, não dava espaço para o Vasco, mas também segurava um pouco mais a bola, conseguia controlar um pouco mais o jogo, mas era muito no embate físico. E esse Palmeiras, ele se adapta às condições e às exigências que o jogo te pede. Né? No segundo tempo ele mudou, ele colocou o Flaco, né? Ele colocou o Flaco e depois no final colocou o Hendrick. Ele foi para um 4-4-2, né? Navarro, ele ficou com o Navarro e com o Flaco ali na frente, ele ficou com um 4-4-2. Mudou totalmente a forma de jogar, começou a colocar uma intensidade maior, um ritmo maior. Muda maior naturalidade, né? E aí, automático. E não perde qualidade. Não é que eles mudam o sistema de jogo e demoram uns 4, 5 minutos para você ver. Não, muda o sistema de jogo e na mesma hora você já vê a mudança de jogo, né? Porque a intensidade é muito alta. Então, pro time adversário é difícil. O que aconteceu? O Vasco foi todinho lá para trás. Dentro das suas limitações, o Vasco não conseguia passar do meio campo. Quando passava era um jogador com a bola, o Pedro Raul lá na frente, contra 3 defensores do Palmeiras e 2 ou 3 jogadores do Palmeiras tentando recuperar essa bola para jogar. Então é difícil, mas o resultado hoje para o Vasco foi importantíssimo dentro dessa construção. Né? É um comentário muito interessante, sabe? Porque ele cita aí o Maurício Barbieri, certo? E a gente viu o Maurício Barbieri, não me recordo se foi numa coletiva na Vasco TV ou numa própria entrevista também na ESPN, dizendo que vai colocar o time em campo dependendo do adversário. E aí, como o Zé Elias falou, né? Você pega um Palmeiras que tá aí 3 anos juntos, um trabalho consolidado do seu treinador com muitas peças, os jovens jogadores, eu acho que, não vou comparar talento, mas eu vou comparar experiências. Os jovens jogadores do Palmeiras que entram ali, cara, eles têm mais cascas que os jovens do Vasco, essa é a verdade, porque até no treino mesmo, você pega essa experiência, né? Você jogando contra grandes jogadores que tem lá no Palmeiras, que é o Rafael Veiga, o Dudu, o Rony, são jogadores acostumados, esses jovens jogadores, num ambiente muito competitivo, de chegar em decisões, e aí você pega, por exemplo, Figueiredo, 2 partidas na Série A. O Andrei, 2 partidas na Série A. O Peck já teve algumas, mas também está chegando agora como um protagonista do time. Então a gente tem que pontuar isso. O Palmeiras está bem à frente do Vasco. E aí é o ponto que eu quero trocar uma ideia com vocês. O Vasco pegou 2 adversários que estão muito à frente do Vasco, que é o Galo e o Palmeiras. A gente pode debater aqui o desempenho deles nesse momento, que pode não ser o que eles já mostraram. A gente pode pontuar isso. Mas são times que estão muito à frente do Vasco. Então esse sofrimento que o Vasco veio sofrendo aí nessas 2 partidas, até entendo.
porque são times de muito mais qualidade, um elenco muito mais qualificado que o Vasco. Agora, vou ficar preocupado se o Vasco sofrer, por exemplo, diante do Bahia. Vamos supor o mesmo cenário. Vasco abre o placar, 1, 2, e aí você toma essa pressão toda do Bahia. Aí não pode. E aí eu vou olhar aí para os nossos adversários, para outros jogos para pontuar isso. Ontem eu estava acompanhando Goiás e Corinthians, e o jogo todo. Cara, o Goiás conseguiu fazer ali o 2-1, e aí você imagina o quê? Que o Corinthians vai estar mais responsabilidade, vai ter mais a bola para tentar empatar o jogo. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso. O Corinthians não conseguiu pressionar o Goiás como o Atlético e Palmeiras fez com o Vasco. Aí eu te pergunto, será que é o Goiás que é melhor que o Vasco, tá mais pronto, tem mais jogadores experientes, ou é o adversário, o Corinthians, que não tem a qualidade de Atlético e Palmeiras? Vou para outro jogo também. Acompanhei o jogo todo de Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro abre o placar 1-0. O Grêmio teve algumas oportunidades? Teve, mas não teve o volume de jogo que Atlético e Palmeiras tiveram contra o Vasco. Pontuo mais uma vez. É o Cruzeiro que é tão superior ao Vasco ou Atlético e Palmeiras que é melhor que o Grêmio? Essa é a questão. Essa é a grande ponto e a gente vai poder observar isso aí nos próximos jogos, onde a gente vai enfrentar Bahia, Curitiba, Santos, São Paulo, né? O Fluminense, cara, eu vou te dizer que é um time que joga bonito, é o melhor futebol do Brasil em termos de ser mais vistoso, porque eu acho que é mais difícil ganhar do Palmeiras do que do Fluminense. Mas é um clássico, também não vou aceitar ser pressionado pelo Fluminense, não. Aí já é a emoção falando. E para finalizar aqui a parte do Zé Elias, é ele falando do Gabriel Peck. Se liga só. Acho ele bom jogador, mano. Ele é bom jogador, é um jogador que recompõe, né, na fase sem a bola, com a bola nos pés ele dá muita opção. O problema é que, assim, nós estamos falando... Faz uns golzinhos. Faz uns golzinhos. Ele vai passar dos teus 16? Ele vai passar fácil, qualquer um passa. Isso aí não tem... Mas eu acho, assim, que ele às vezes, também muito pelo sistema de jogo do Vasco, a qualidade, muitas vezes, dele não aparece, porque ele se dedica muito à fase defensiva. Talvez se o Vasco pudesse jogar um pouco mais à frente contra algumas outras equipes que, em termos de qualidade e de limitações técnicas, são iguais ao Vasco, talvez ele possa soltar um pouco mais. Porque qualidade ele tem demonstrado aí. É que o problema é a forma de se jogar. Você acabou de falar, não sei se foi você ou foi o Calçade, ou foi a Nath, peço perdão, que falou sobre o Arthur vai jogar bem, né? É impossível do Arthur não jogar bem no Palmeiras. E acho que foi a Nath falou, porque no Bragantino ele jogava de uma forma, no Palmeiras ele joga de outra. É a mesma coisa no Vasco com o Peck. Mas acho que é natural. Primeiro é o momento do Vasco, o que precisa ser feito para adquirir uma certa confiança. Daqui a pouco bate aí o número de pontos que, tranquilo, não seremos rebaixados. Talvez há uma possibilidade do Vasco mudar um pouco a sua forma de jogar. Tem um mercado aí no meio do ano que talvez o Vasco também possa atuar e trazer novos jogadores, porque está muito claro aí que precisa de um camisa 10, um cara que segura um pouco mais a bola, que faz essa ligação não só o tempo todo em velocidade, mas que segure um pouco para que os caras do meio campo consigam respirar um pouco para poder jogar, porque senão o Vasco vai jogar 45 minutos e os outros 45 minutos ele fica se defendendo e não dá. Hoje nós vimos aí que o Palmeiras poderia ter saído com a vitória, né? Especialmente no segundo tempo. Mas ele é bom jogador. Tá aí, família vascaína. Cara, ontem eu acompanhei muitos programas lá da mídia de São Paulo e todos elogiando demais o Gabriel Peck, falando que é bom jogador, que vai ajudar muito o Vasco. A gente sabe que no meio aqui dos vascaínos ele sofre muitas críticas, inclusive falou isso na última coletiva dele, né, que ficava muito chateado com algumas coisas nas redes sociais. Cara, mas a gente precisa pontuar algumas situações do Peck. E o que eu acho o grande ponto aí do Gabriel Peck, quando ele joga contra times que atacam o Vasco, eu venho falando isso o tempo todo, foi contra o Atlético, contra o Palmeiras, o Gabriel Peck ele vai se sair bem, porque diferente aí do Zé Elias, que não acompanha o Vasco como a gente acompanha, a gente pode falar isso. O Peck, ele se destaca exatamente fazendo isso que ele faz, sendo esse jogador físico, sendo tático, ajudando a marcar. Quando o Peck precisa ter mais liberdade, né, ficar mais lá na frente para construir alguma jogada, ele não consegue. E não é besteira que eu tô falando, é só você ver as atuações do Peck contra o ABC, contra o Volta Redonda, né, contra times que se fecham, porque o Peck é aquele jogador que consegue vir em movimento, vir em velocidade, e aí ele consegue fazer boas jogadas. Mas quando o time tá fechado lá atrás, irmão, esquece, é difícil o Peck se criar contra esses times. Agora, Thiago, você tá dizendo que ele não presta para jogar contra esses times? Não. O Peck é muito útil, sem sombra de dúvida, porque ele é um jogador tático, um jogador físico, ajuda muito o Pumita, mas você, por exemplo, no outro lado, você teria que ter um jogador mais habilidoso de quebrar linhas, né? Um jogador que possa driblar, um jogador que possa fazer uma tabela e não ser somente físico como o Peck. Então esse é o ponto. Torcendo para que o Peck continue evoluindo, porque realmente nessas duas partidas na Série A, contra dois grandes adversários, foi muito bem.
calando a minha boca. Obrigado, Gabriel Peck. E só para pegar um outro gancho aí do que o Zé Elias falou, que é o Vasco ficar mais com a bola, e eu falei também de toda essa questão aí de enfrentar outros times de menos qualidade, né? E a gente vai não poder sofrer como sofreu contra o Atlético e Palmeiras. O interessante é que internamente os jogadores sabem disso, e foi o Jair que falou. Se liga só. Claro que a gente queria ter saído com a vitória, né? Mas foi um grande resultado. Se não veio a vitória, o empate está de bom tamanho. A gente jogou para vencer, mas eles também pressionaram o segundo tempo. Acho que é algo que a gente tem que corrigir, né? Ficar um pouco mais com a bola, principalmente no segundo tempo, para não ceder o empate. Jair, o que faltou ao Vasco segurar o resultado? Foi o que eu falei, a gente tinha que ter ficado um pouco mais com a bola, né? Ter fazido eles correrem um pouco mais atrás do placar. Não aconteceu, então é algo que a gente tem que melhorar. Quando a gente sair vencendo, a gente não pode ceder o empate igual aconteceu hoje. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer uma opinião polêmica aí do Benja, né, que disse que o Vasco não tem time de forma nenhuma para ganhar do Palmeiras da maneira que estava ganhando ali de 2-0, né? O time é limitado, no máximo ali vai brigar por uma Sul-Americana, e eu quero compartilhar essa opinião aqui com vocês. Se liga só. Bom, eu elogiei a torcida do Vasco. Agora eu sei que os torcedores do Vasco vão ficar bravos comigo, mas gente, primeiro tempo o Vasco jogou bem, verdade, jogou bola, mas com todo respeito, não pode o Vasco estar ganhando de 2-0 do Palmeiras. O time do Vasco, eu sei, o Vasco entrou na SAF, ele foi vendido, o Vasco está se reorganizando, se reestruturando, está indo passo a passo, é legal, o torcedor comprou a ideia, mas o time do Vasco é um time limitado. O Vasco não tem time hoje para ganhar de 2-0 do Palmeiras, mesmo que seja no Maracanã, com toda a torcida do Vasco incentivando e apoiando. O Vasco, na minha opinião, esse ano, o grande objetivo do Vasco primeiro é se manter na Série A e depois brigar por uma vaga de Sul-Americana. Não sei também se pega uma vaga de Libertadores, não sei. Gostaria que pegasse. É bom pro futebol brasileiro. Não tô urucando o Vasco, não tô zicando o Vasco, mas é uma realidade. E no segundo tempo, o Palmeiras falou, opa, vamos jogar bola. E aí o Palmeiras empatou. E o Palmeiras poderia ter ganho o jogo no segundo tempo. Por pouco, o Palmeiras não vira. Tá aí, cara, eu venho enchendo a cabeça da galera que me acompanha aqui, falando isso vídeo após vídeo, que o Vasco vai competir, que o Vasco tem condição de ganhar de qualquer adversário. De maneira nenhuma eu posso aí concordar com o Benja, né, cara? Eu sei que o Palmeiras tem um grande time, cara, ver o Gustavo Gomes jogar é brincadeira, cara. Que zagueiro que é aquele maluco, irmão. Que zagueiro maluco. É brabo demais, né? Tem outros jogadores que a gente pode destacar. O Dudu, o Arthur, Zé Rafael, Gabriel Menino. É um time excelente, cara. Mas o Vasco pode ganhar de qualquer um, sim. Porque hoje tem talento, tem qualidade. Você vê o primeiro gol do Vasco, irmão, você não via isso no passado. Jair dominar, girar, levantar a cabeça, um belo lançamento. A gente pode discutir aqui, né, que o Alex Teixeira quis chutar no gol. Mas o Pedro Raul tava ali pra testar. O segundo gol do Vasco, cara, quanto tempo você não viu um lateral esquerdo fazer aquilo, cara? Driblar um adversário e fingir que deu PT com a bola aqui, tirou o Arthur, chegou no fundo, pô, cruzou, Pedro Raul testou. Que jogada linda, cara. Então o Vasco hoje tem qualidade. Claro que a gente tem que ajustar essa ideia de não sofrer tanto, mas hoje temos sim peças para ganhar de qualquer adversário. Discordo plenamente aí do Benjamin Bach, quero saber a sua opinião também. E aí, dentro disso, quero trazer aqui a opinião do Facincani, porque segundo ele, o empate do Palmeiras foi heróico. Fica só. Sem contar que aí o combo errado da defesa, tirando o Gustavo Gomes, que de novo foi sublime, jogou sozinho. Da linha de 4 defensores do Palmeiras, o Gustavo Gomes jogou sozinho de novo, sozinho. O Murilo falhou muito, cara. Voltou falhando o Murilo. Pô, você é bom zagueiro, mas abaixar a cabeça em cruzamento, em chute do adversário pra não tentar cortar. Poxa, subir no segundo gol dos caras aqui, ó, travadinho, Pedro Raul em cima de você de novo, 2 vezes. Não pode, cara, não pode. Zagueiro tem que tomar a decisão. Eu vou atacar a bola. Eu não vou esperar ver se a minha cobertura vai me salvar. Não existe indecisão pra zagueiro. Ele pode até errar, mas tomando a decisão. Agora, zagueiro indeciso morre de fome. Zagueiro indeciso morre de fome. E hoje o Murilo foi indeciso. E essa indecisão custou 2 gols ao Palmeiras. Que felizmente, por isso que eu coloquei aqui na thumb, no título da nossa live hoje. Palmeiras buscou um empate heróico. Heróico. Era pro Palmeiras ter voltado pra casa sem nenhum ponto lá do Rio de Janeiro. Pelo menos o Palmeiras conseguiu buscar esse resultado. É isso, eu concordo aí com o Facincani,
Por mais que o Palmeiras seja muito qualificado, eu achei, cara, ali durante o jogo, pela maneira que o Vasco estava se comportando, principalmente no primeiro tempo, eu achei que o Vasco ia conquistar sim esses 3 pontos. Achei que os gols do Vasco, como pontuei aqui, não vou criticar porque acho que eles foram bem na partida, futebol é detalhe, e ali houve, acho que falha no gol tanto do Rafael Navarro quanto no gol do Arthur, né? Bambu e Léo e Piton no segundo gol falharam ali, mas, cara, fizeram uma boa partida. Eu vi um ou outro vascaíno falando que o Bambu já voltou ao normal, jogou mal. Cara, discordo. Acho que ele foi bem, né? São 90 minutos aí de muita intensidade. Claro que o Bambu até saiu depois pro Capasso. E assim, a gente tem que pontuar uma questão. Ele jogou uma bolinha e bateu uma bolinha, mas você também vê profissionais falando, cara, que a zaga do Vasco ela foi muito pressionada. Ela foi muito testada. Então, pô, é normal que alguma hora você vai errar. Então, o que cabe ao Vasco é o que o Jair falou, ficar um pouco mais com a bola para o sistema defensivo não sofrer como sofreu. Então, eu discordo desses vascaínos que falam que o Bambu foi mal. Na minha opinião, foi bem também. Ele, Léo, Piton, Pumita, mas aconteceu aí os gols numa falha nossa e também a gente tem que pontuar na qualidade. A batida da bola do Gabriel Menino, né? O Dudu também, né? Habilidoso, dribla ali, cruza, uma bela batida na bola e o Arthur consegue finalizar, mas eu acho que a questão, e eu puxei isso no nosso vídeo de pós-jogo ontem, se chama Andrei Santos, porque o Andrei Santos, na minha opinião, discorda até de alguns vascaínos que falam que ele tá com a cabeça no Chelsea, tá com a cabeça no Mundial, discordo, cara, eu acho que ele sentiu a Série A. E um jogador da qualidade dele não pode se omitir da maneira que está se omitindo. Ele pega na bola, se desfaz rápido da bola, não tenta alguma coisa diferente, carregar como ele fazia na Série B, porque ele estava confiante. E isso é normal, a gente tem que entender. Por mais que ele é acima da média, ele é muito acima da média, ele tem apenas 18 anos. 18 anos. E aí, teve muito vascaíno que discordou de mim aqui quando eu falei a minha opinião sobre o Andrei. Se é para ele ficar até o final do ano, beleza, pode trazer. Vai acrescentar. Agora, se é para ele ficar 3 meses, 2 meses aí, eu não traria. Eu não traria, porque ó, ele sentiu a Série A, ele não vai render o que a gente espera, e aí na sequência, jogando, né, se acostumando com o ambiente da Série A, lá na frente ele poderia nos ajudar demais. Mas nessa hora, ele vai embora. Família vascaína, eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.